Parece que outra guerra está eclodindo e desta vez é no Sudeste Asiático. Tailândia e Camboja estão atualmente trocando ataques de fogo à medida que os conflitos de fronteira se tornam mortais. Os F-16 tailandeses estão mirando alvos militares dentro do Camboja, enquanto a artilharia cambojana está atacando dentro da Tailândia. A situação está escalando muito rápido e, enquanto estou gravando isso, relatórios estão saindo dizendo que ambos os lados estão retirando tanques e se preparando para uma incursão total na fronteira. Então, vamos começar com como isso começou. Agora, há muito contexto histórico que vamos abordar mais tarde no vídeo, mas primeiro vamos falar sobre o que aconteceu esta manhã. A Tailândia ordenou a evacuação de aldeias próximas em seu lado da fronteira. Na quarta-feira, Bangkok anunciou que estava expulsando o embaixador do Camboja e retirando seu próprio embaixador de Phnom Penh. O Ministério das Relações Exteriores da Tailândia realizou uma coletiva de imprensa sobre o incidente. Ouçamos um trecho do que o porta-voz disse. Enquanto a Tailândia realizou ataques aéreos contra alvos militares cambojanos. O primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, declarou no Facebook que o país sempre adotou uma postura de resolver questões pacificamente. Neste caso, porém, não há escolha senão responder com força armada contra essa invasão. Toda essa situação começou em torno deste templo que ambos os países afirmam controlar. Mas há muito contexto histórico a ser analisado. O conflito em torno deste templo recomeçou esta manhã, como tem acontecido há algum tempo. Agora, ambos os lados estão se acusando sobre quem atirou primeiro. Talvez nunca saibamos exatamente o que desencadeou isso, mas vamos analisar as declarações de ambos os lados. Antes de começarmos, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva. Isso nos ajuda muito com o algoritmo. Vamos lá! O exército tailandês acusou os soldados cambojanos de provocação. Segundo o exército tailandês, na quinta-feira de manhã, tropas cambojanas usaram um drone de vigilância e soldados com lançadores de foguetes se aproximaram de um posto militar tailandês. Em seguida, as forças cambojanas atiraram contra o lado leste do templo a partir da base tailandesa. E então eles também miraram uma comunidade local com foguetes. Foi quando o exército tailandês enviou 6 caças F-16 para atacar locais militares dentro da fronteira cambojana. De acordo com os oficiais de defesa cambojanos, foi nesse momento que se envolveram. Eles negam ter iniciado o conflito de qualquer forma. Dizem que o exército tailandês começou a enviar caças e atacar o Camboja. E foi quando as tropas cambojanas exerceram seu direito de defender sua soberania. Agora, os conflitos atuais estão se intensificando muito rapidamente, e quando você assistir a isso, é muito provável que mais coisas tenham acontecido. Por isso, vou olhar para trás e ver como isso aconteceu. E na verdade, as tensões têm sido muito altas desde maio. Veja, no dia 28 de maio, tropas tailandesas e cambojanas se envolveram em uma breve troca de tiros que durou cerca de 10 minutos perto de Kongbok. Esta é uma área remota entre Tailândia, Camboja e Laos. Infelizmente, um soldado cambojano foi morto nesta troca, e ambos os lados novamente acusaram o outro de atirar primeiro. Desde então, o relacionamento entre ambos os países só piorou. Na verdade, uma reunião entre generais tailandeses e cambojanos ocorreu apenas um dia após essa troca para desescalar a situação. Mas as coisas não saíram exatamente conforme o planejado. Desde então, ambos os países têm imposto restrições um ao outro ao longo da fronteira. A Tailândia fechou sua fronteira terrestre, permitindo apenas travessias essenciais, como estudantes, pacientes médicos e outras necessidades.
Em resposta, o Camboja proibiu filmes tailandeses, programas de televisão e parou de importar combustível, frutas e vegetais da Tailândia. A presença militar em toda a fronteira de ambos os lados foi fortemente aumentada e parecia que as coisas estavam prestes a piorar. Foi quando o primeiro-ministro tailandês, Shinawatra, decidiu ligar para um senador influente no Camboja para desescalar a situação e talvez abrir um diálogo diplomático. Veja, a família Shinawatra é uma grande dinastia política na Tailândia moderna que tem sido muito influente na política tailandesa nas últimas 2 décadas. Foi iniciado pelo pai Shinha, que é um empresário bilionário no país, e ele foi o primeiro-ministro de 2001 a 2006. Mas então ele foi deposto por um golpe militar em 2006 e entrou em alto exílio em Dubai. Mas a influência da família não desapareceu na política tailandesa. Veja, sua irmã mais nova, então, se tornou a primeira-ministra da Tailândia em 2011, novamente deposta por um golpe militar em 2014. Então, mais recentemente, sua filha mais nova se tornou primeira-ministra justamente em 2023. E ela foi quem chamou o senador cambojano para abrir o diálogo diplomático. Agora, o motivo de eu ter dado a vocês a história da família é porque é aqui que ela se torna importante. Veja, no Camboja, ela chamou Hun Sen. Ele é o ex-primeiro-ministro do país e agora ele é o presidente do Senado. Além disso, seu filho mais velho é o atual primeiro-ministro do Camboja. Claramente, essas 2 famílias têm sido muito influentes no país por um longo tempo. Então, eles têm um relacionamento próximo. Eles têm um bom relacionamento. Não sei se próximo é a palavra certa. É por isso que na ligação, ela se dirigiu a Hun Sen como tio. E ela disse, por favor, tenha alguma simpatia pela sua sobrinha. Ela então também criticou o exército tailandês enquanto era a primeira-ministra da Tailândia, rotulando o exército como apenas querendo parecer duro e rotulando o líder militar como facção de oposição. Então ela diz ao lado cambojano que se há algo que você quer que eu faça, eu vou cuidar disso. Infelizmente para ela, o outro lado estava gravando a chamada. E citando o interesse de segurança nacional, Hun Sen decidiu divulgar uma parte da chamada. Vocês podem imaginar o quão ruim isso parece diante do povo tailandês. Os cidadãos não estavam felizes com sua primeira-ministra. E em 1º de julho, apenas alguns dias após a chamada, o Tribunal Constitucional da Tailândia a suspendeu como primeira-ministra enquanto investigava violações éticas. Duvido que ela volte. Enquanto isso, as tensões na fronteira estavam altíssimas e a presença militar foi intensificada. Tudo isso nos leva a esta manhã, quando os confrontos começaram e ainda está escalando muito, muito rápido. Então, após os confrontos desta manhã, as autoridades tailandesas fecharam completamente a fronteira. E o Camboja disse que estava rebaixando as relações diplomáticas com a Tailândia para o nível mais baixo, expulsando o embaixador tailandês e chamando de volta todo o pessoal cambojano de Bangkok. E qual é o perigo disso se transformar em um conflito maior entre os 2 países? Sim, então conversamos com analistas tanto do Camboja quanto da Tailândia. O objetivo final deles é um cessar-fogo, mas é muito difícil. Eles perceberam que é realmente difícil chegar a um acordo, porque ambos os países ainda operam de certa forma com o alerta militar. E então é realmente difícil, porque eles mencionaram que o exército quer afirmar o poder e eles querem, é claro, proteger a fronteira de cada país. Portanto, no momento, ainda não há um caminho claro para que os 2 países cheguem a um acordo e dialoguem entre si. A China expressou o sentimento de que quer que seja dissolvido. Os analistas também sugerem que talvez a terceira parte, os negociadores ou o mediador, que no passado tínhamos a Associação das Nações do Sudeste Asiático tentando atuar nesse papel, mas ainda não resultou na União Europeia, então ainda esperamos e vemos quem ajudará ambos os países a resolver essa disputa.